homem torna-se o centro do universo e a inteligência é a primeira de suas qualidades e, em muitos casos, substitui a fé. Então, volta então àquela questão dos gregos, dos filósofos. Vamos estudar a alma, vamos estudar o homem, vamos estudar as coisas, vamos pesquisar e tudo. Com isso, uma necessidade de fé. Com isso, você tendo conhecimento, você tendo ciência das coisas, uma necessidade de fé. Aqui na Argentina surgiu uma ciência que chama de ciência, que é chamada logosofia. Eu falei para vocês aqui, fundada por um argentino e que se expandiu por várias partes do Brasil, é bem forte. Aqui em Belo Horizonte é a sede nacional da logosofia. Aqui em Belo Horizonte, primeiro aqui em Belo Horizonte, que procura chegar a Deus através do conhecimento. O primeiro do seu autoconhecimento, você mesmo. Já participou também já lá na Rotelzinha. Então você procura chegar a Deus através do conhecimento. É muito interessante, é muito inteligente, muita coisa, mas eles negam Jesus Cristo, eles negam a necessidade do sacrifício, eles negam o perdão de pecado. Você não precisa, você vai se autoaperfeiçoando, você chega a Deus. É o caso aí do humanismo. Os artistas procuravam retratar o corpo humano com realismo, misturavam a fé cristã. Então várias obras de arte maravilhosas surgiram, palácios, catedrais, esculturas, pinturas, afrescos, e assim, era um tempo de esplendor para o homem, enquanto isso Deus estava colocado em segundo. Em Roma, os papas protegem os grandes artistas e enriquecem a igreja com obras de arte. A riqueza passa a ser o objetivo principal dos homens. E um homem, João Rus da Boêmia, considerava a Bíblia a autoridade máxima e condenava os abusos da igreja. Então, para ele, a Bíblia era a autoridade máxima, não o Papa, não o padre, não o bispo, não o cardeal, mas a Bíblia. E ele condenava tudo aquilo que Roma pregava e ensinava e fazia. Foi excomungado em 1410, e ele dizia que procurava a verdade, ouvir a verdade, ensinar a verdade, amar a verdade, viver de acordo com a verdade, defender a verdade, até a morte, se for preciso. E foi o que ele fez. Convidado a participar do Concílio de Constância em 1415, foi preso e condenado a morrer na fogueira. Armado para ir uma armadilha, fizeram uma armadilha. Veio para o Concílio, ele foi, chega lá, e manda ele negar. Ele não nega, então ele é condenado à fogueira. E foi queimado vivo. Então existe uma frase profética. Podem matar o ganso, A língua dele, o nome ganso significa ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne que não poderão queimar. E aí, 102 anos depois, surge um outro sacerdote, outro padre, um padre também um estudioso, também um conhecido, que era ensinado segundo as doutrinas da Igreja Católica, que ensinava tudo lá, e que, lendo a Bíblia, ele chegou à conclusão que as coisas estavam erradas. Esse homem se chamava Lutero. Martinho Lutero. É isso? Então, voltando de uma viagem ao Vaticano, Lutero disse: Roma é um circo, um esgoto vivo, compra-se de tudo: sexo, salvação, tem cordéis só para clérigos, vende-se perdão de pecados. Ele foi a Roma, ele era sacerdote, ele ia a Roma, foi a Roma, e ficou observando essas coisas. E quando ele voltou, ele falou a verdade. É isso mesmo, Lutero. Lutero. Pode pegar existe locadora ainda? Existe? Pode pegar na locadora, vale a pena ver. Interessante. Oi? Surgiu tanto filme.
E aí eu vendo o pessoal entrando lá, eu vou entrar aqui para ver. Estava havendo um culto de segunda-feira, das 3 da tarde, se não me engano, para empresários. Prosperidade. Da prosperidade, para empresários. Aí eu entrei, sentei lá na frente com minha Bíblia e assisti o culto todo. O pastor lá, o bispo lá, ele não abriu a Bíblia, não mandou ninguém abrir a Bíblia uma vez. E ele já começou, deu um período de louvor, e ele começou falando: aqueles que trouxeram o envelope do dízimo, vem na frente e entrega o envelope do dízimo. Você já assistiu? Aí vai lá o pessoal dele. Depois ele chama de novo aqueles que quiserem fazer uma oferta voluntária, e vai lá. Eu sei que, resumindo, ele, num período de mais ou menos 1 hora, ou 40 e poucos minutos, ele levantou 5 ofertas diferentes. Né? E foi só diminuindo o valor. Antes era R$1.000, não sei o que, tal. No final, eu lembro da primeira vez, ele estava lá e orando, o pessoal foi e tal, aí ele orando de joelho lá, agradecendo, aí veio uma pessoa com um papel na mão, assim, não sei o que lá. Na hora eu tive assim, a revelação que aquele papel era o valor arrecadado. Alguém já tinha contado, tinha passado. Aí veio o segundo levantamento de oferta, etc. E no final, ele, não satisfeito, ele começou a pregar o seguinte: você que está preso, você que está na miséria, você que está que não tem sucesso na sua vida profissional, na sua empresa, não sei o que, e que vive endividado, etc. Hoje é o dia que nós vamos queimar a sua miséria. Sua miséria vai ser queimada, vai ser destruída, e você vai sair daqui um novo homem. E foi falando essas coisas tudo. E falou assim: e se você não tem nada para ofertar, se você está tão endividado, tão na miséria que você não tem nada para ofertar, se você tem aí moedas, se você tem notas de R$1, vem aqui na frente e queima essa miséria que está no seu bolso. Põe e deposita aqui, porque vai casar mesmo. E as pessoas levantavam e fizeram um corredor assim, e botavam lavados, passavam de bonito assim, e a pessoa pedia que ia passar por Deus, quando tinha um pouco de Deus no prato, não quis vir uma nação da pessoa. Eu creio que Deus opera em muitos casos, por causa da fé da pessoa. Por causa da fé da pessoa. Vai comprar. Tá? Creio. Deus, a fé é real, irmãos. Nós temos que. A fé é uma coisa assim extraordinária, maravilhosa, ela é real. Jesus disse que se nós tivermos fé como um grão, o tamanho do grão de mostarda, é uma coisinha. É uma coisinha. Nós poderíamos dar ordem a uma montanha que ela se moveria no lugar. Então a fé é uma coisa assim, extraordinária mesmo. Muitas pessoas são curadas mesmo por causa de fé. Inclusive nas igrejas, essas igrejas. Também, pessoas são curadas por causa da fé. Vão lá com aquela fé, com aquela expectativa e são curadas. Na igreja católica, lá no Patricício, lá não sei o que, tá? Eu já fui lá, são muitas, eles são assim, milhares e milhares de muletas que são depositadas lá, que a pessoa foi lá de muleta e está indo lá andando. Mas naquele convento da Penha também, Da Penha, na Vila Velha, tem muleta já de roda, né? Aqui perto de Sabará, Quarto, perto de Sabará, que é uma igreja também, as pessoas são curadas mesmo, saem lá andando mesmo, né? Incentivar a fé das pessoas. É só para incentivar a fé das pessoas. As pessoas são curadas mesmo. Né? Deus é Deus de misericórdia. Deus vê é a fé da pessoa. Tá? Então a pessoa às vezes está enganando os outros, a pessoa engana essa hora e a pessoa está enganando essa hora. É assim que funciona. Porque Deus vê o coração, vê a sede da pessoa. Né? Então, daí saí de lá horrorizado com o que eu vi, né? Com a história toda que eu vi. E aí, continuando andando, tinha ali na Aimorés, tinha um cinema de arte na Aimorés, ensino nacional, não sei o quê, acabou. Aí, Aimorés entre Legal Maciel e
Rio Grande do Sul. Lembra, né? Acabou. Aí passando na porta, eu estava lá, Lutero. Passando por Lutero. Então eu entrei e assisti. A diferença, foi de Deus. Assim. Entrar num para ver a realidade, né? De uma certa realidade. Depois entrar na outra para ver o filme, ver a história desse homem. Ver outra realidade. Tá? Isso é só alguns anos atrás, a gente vê como Deus opera na vida da gente. Assim, só uma pergunta. No final desse filme, há uma revolução muito grande, há uma confusão muito grande. Por que isso é aquela? Vou falar que Você recebeu um pecador. quem trouxe? Bruno. Bruno, obrigado. Menino, dessa você não pode. Então, indulgências vendidas, era um período que a igreja vendia indulgência. A pessoa era rica, podia comprar indulgência, ou para si mesmo, ou para algum parente morto, alguém que tinha morrido, que estava no purgatório, ou estava lá, porque no purgatório, no inferno não tinha que sair não, mas no purgatório podia ser tirado, se pagasse. É isso? Leia lá, por favor. Pela autoridade de todos os santos e em misericórdia perante ti, eu os absolvo de todos os pecados e crimes, dispenso-te de quaisquer castigos modestos. Mas só 10 dias? Vai, cara, amanhã Você vai dar dinheiro? Daqui a 10 dias eu preciso de mais. Não, pela autoridade de todos os santos, de Deus, e em misericórdia perante ti, eu sou de todos os pecados e crimes, e dispenso de quaisquer castigo pudesse. Podia cometer crime, podia matar, absurdo, né? E Lutero vendo essas coisas, outros homens vendo essas coisas, né? E vendo isso, e vendo essas coisas. Então, aquela revolta vai nascendo, igual a gente vê hoje. A gente vê essas pregações, a gente vê essas coisas e a gente fica revoltado. Mas nós não temos muita coragem de fazer o que Lutero fez. Então aí veio o chamado Reforma Protestante. Não é isso? Lutero ficou revoltado, escreveu 95 teses e pregou na porta da igreja. 95 teses bíblicas que questionavam as práticas da igreja. E ele foi lá e corajosamente pregou lá na porta da igreja. Era costume pregar na porta da igreja os avisos, as coisas importantes que as pessoas estavam lendo. Então eu falei que ele Tem que ver a pregação? eu queria pregação. Você, né? Quem pregou? A casa dela ia ficar pobre, né? Mas ele estava roubando. Quando ia pro roubo, ele levava e pagava só a igreja. Ele estava absorvido do roubo. Podia roubar, mas roubava para a igreja e roubava para si mesmo. Era só um grupo. Favorecidas pela invenção. Isso foi em 1517. Ele pregou assim, então daqui a 4 anos nós vamos completar 500 anos. Isso foi em 31 de outubro de 1517. Interessante. Interessante. Vocês já pensaram no dia que é o Halloween? 31 de outubro, né? Já pensaram? No mesmo dia. 31 de outubro. Então, daqui a 4 anos nós vamos completar 500 anos
de reforma. Está precisando de outro. Algum corajoso aí no cinema? Com certeza. Acho que agora só vocês querem usar português. Favorecido pela invenção da primeira impressora de Gutenberg, também um alemão, é bem interessante, alemão, várias cópias de suas teses foram distribuídas na Alemanha. Porque até então tudo era escrito à mão. Mas como Gutenberg inventou a imprensa, né? Então era uma chave que formava as palavras com vários tipos de letras. Eu peguei essa fase, você conclui uma palavra com tipo de letra, contando lá. E aí ele passava a palavra com essa lá e imprimia, ele dava toda a facilidade. Lutero foi excomungado e condenado, culpado. Para não morrer, foi escolhido por um amigo no castelo. Então, ele foi chamado a Roma, ele no caminho estava indo lá, um amigo encapuçado, junto com um soldado encapuçado, pegaram e prenderam Lutero e raptaram Lutero. E levaram e mantiveram preso no castelo. Só que essa pessoa era amiga de Lutero. Então, ocorreu essa notícia que Lutero foi raptado e estava perdido. Mas ninguém sabia onde ele estava, porque as pessoas estavam encapuçadas. Então, como procurar? Ele estava escondido no castelo de um amigo dele. E lá ficou vários anos. E ninguém achava Lutero para matar Lutero, não é isso? E ele ficou escondido lá. Nesse período, ele traduziu a Bíblia para o alemão, que a Bíblia então era em latim, ou em grego, principalmente em latim, que ia ser traduzida para o latim. Então traduziu para o alemão. No traduzido para o alemão, ele então consolidou a língua alemã, não era uma língua oficial, não era uma língua formal. Ainda existia vários dialetos, várias diferenças de regiões, etc. Aí ele traduziu para o alemão usando um dialeto mais comum, e aquilo então começou a se tornar a língua oficial da Alemanha, a partir daqui. E o povo então começou a ler a palavra de Deus. Agora não são os padres, agora não são os sacerdotes, não são a elite, mas o povo poderia ter acesso por causa da produção que Lutero fez e por causa da imprensa. Então Gutenberg começou a imprimir a Bíblia, a pedido de Lutero. E aí a Bíblia começou a ser distribuída com mais facilidade do povo. E o povo começou a se ensinar e lendo a Bíblia começou a aprender e ver as coisas, a verdade que estava aqui. E não mais a verdade que os padres ensinaram. Então, preso no castelo. Bom, o protesto de Lutero mudou a história da igreja. Se tornou o homem mais conhecido da Alemanha e com vários seguidores. Largou a batina, lá saiu da igreja, né? Largou a batina, se casou, não é isso? Mas Lutero ele fez várias coisas boas, mas uma das coisas que ele errou, que não mudou, deveria ter mudado, foi essa figura do pastor, muito segundo parecido com o padre. Essa figura da igreja, ter um líder, ter uma pessoa, aqui as pessoas procuram como se fosse a última palavra do pastor. O pastor hoje é muito conhecido. Então, as pessoas, muitos crentes têm preguiça de ler a Bíblia, medo de ler a Bíblia, e ficam confiando só naquilo que o pastor ensina, só naquilo que o pastor ministra. Vem ao culto uma vez por semana, como era na igreja, como era na igreja católica, a missa, era lá também, eles iam uma vez por semana, recebiam o que era ensinado, o que era ministrado, e estavam satisfeitos com o resto da semana. Ao invés de se dedicar a ler diariamente a Bíblia, estudar por si próprio, para receber de Deus pessoalmente, diretamente. Então isso Lutero conservou, essa figura meio que parecida do pastor e do padre. A diferença é que o pastor pode agora ter família, pode casar, ter filho, ter família. E muitas das igrejas tradicionais lá, luteranas, anglicanas, o pastor se veste também com certa pompa, com certo cerimonial.
apesar de perseguida pelo Papa, a igreja luterana ou reformada cresceu. Então, muitos conhecem os crentes como protestantes, não é isso? Por quê? Por causa do protesto do Lutero. Então, ficou durante o século, isso era conhecido como os protestantes. Os protestantes, não é isso? Depois vieram os crentes, né? Agora, Os gospels. Você está só diminuindo. Evangelho. Agora é gospel? Hein? Gospel. Gosta, agora não mais negócio. Meu Deus. Tá certo. Lembra que você falava do evangelho para conseguir o evangelho Para ouvir, né? Bom, na Suíça, dois homens bonitos, quem leva a Fernanda? Você quer? Presidente Fernanda? A igreja presbiteriana nasceu na Suíça com Calvino com Curio. É isso? Então a igreja presbiteriana, Calvino é considerado um dos maiores teólogos do cristianismo, como Agostinho, como Tomás de Aquino. Calvino foi um grande teólogo. Então, aí a igreja presbiteriana, que está no mundo inteiro, fundada a partir de Calvino, a igreja presbiteriana, ela tem como tradição os líderes, os pastores, a liderança, os presbíteros, tem essa tradição de ler muito, são muito estudiosos. Eles são muito estudiosos a partir dessa tradição, vinda lá de Calvino. O que difere da Batista? O que difere? São algumas pequenas doutrinas diferentes. Por exemplo, o Calvino ensinava que uma pessoa, uma vez salva, está predestinada a estar salva, ela está salva para sempre. Ela não perde a salvação. Nós batistas também cremos. Isso. A salva está só para sempre, está predestinado para sempre. Porém, a pessoa pode rejeitar a salvação. Ou seja, Deus me elegeu, Deus me escolheu, me predestinou. Mas eu posso rejeitar o que Deus me deu. Eu posso falar, não quero. Deus vai lutar comigo para que eu aceite, para que eu me convença. Mas eu vou continuar dizendo, não quero, e saio fora. O livre-arbítrio. Exatamente. Entendeu? Então eu não perco, mas rejeito. Rejeito. A figura disso é o divórcio. Uma vez feita aliança, então os dois estão lançados ali, acabou, é para sempre. Mas um dos dois pode falar, não quero mais. Não quero. Então se divorcia. Em grego, a palavra divórcio se escreve apostasia. É uma apostasia. Divórcio é uma apostasia. Né? A pessoa fala, eu te entendo. Por isso Deus não usa o divórcio. É uma rejeição. Então, a salvação eu posso rejeitar. Não quero salvar. Você salva. Escolha a minha vida, escolha o meu jeito, eu não quero. Está entendendo? Lá no interior, não tem igrejas, né? Então meus sobrinhos lá, que eu já disse, converteram, vão à presbiteriana. E uma coisa que eles não creem lá também é no batismo do Espírito Santo e o orar em línguas. Eles falam, gente, como é que pode? Eles não buscam, sabe? Mas já existe hoje presbiteriana renovada. Assim como existe batista tradicional, que também não crê no batismo do Espírito Santo, ou em línguas, existe o batista renovado. O presbiteriano também tem o presbiteriano renovado. Tem outra linha, né? Adventista do sétimo dia também não crê, não. Hein? Adventista do sétimo dia também não. Eles não queriam falar Adventista já tem mais coisas diferentes
fizeram que a gente assim como aceita. Na verdade, Por causa do tempo. Deus. É só assim. Como se é o procedimento do batismo do Espírito Santo? Como o procedimento da cidade do Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo, meu, é o seguinte: toda pessoa salva, toda pessoa que nasceu de novo, tem o Espírito Santo dentro dela. Todos. Indistintamente. Tem o Espírito Santo dentro dela. Por quê? Porque o Espírito Santo é um selo, é uma garantia. É como um boi que é marcado. Tá? Essa é a propriedade minha. Tá? Então, todo crente, todo nascido de novo, é marcado pelo Espírito Santo, como se propriedade de Jesus. Ali não se toca naquilo, ele é propriedade de Jesus, proteção do vapor. Então, aí isso é uma coisa, isso é ter o Espírito Santo. Nós todos temos o Espírito Santo dentro de nós, que vai falar conosco, que vai nos exortar, que vai nos ensinar, que vai nos mostrar o caminho, e as coisas. Mas o batismo do Espírito Santo é outra coisa um pouquinho maior, diferente. A pessoa recebe o batismo do Espírito Santo para receber poder e autoridade para ser testemunha de Jesus. Quando você ouviu lá, né? Todas as pessoas lá, muitos vai fazer, não se precisar da Espírito Santo. Estou conversando para muitas pessoas. Eu provavelmente a pessoa lá. De repente eu vi ela está deitada no chão. Estava lá tudo. Eu creio que eu fui usar a Espírito Santo. Pois é. Mas muitos alguém vai ver a pessoa de normal, como acontece na zona, acho que. Certo. Então, você recebeu o poder para testemunhar de Jesus. Tem que usar. Está entendendo? Tem que usar. Para falar, para dar testemunho de Jesus fez na sua vida, como fez, o que mudou, né? E falar para outras pessoas, levar outras pessoas a Cristo, porque esse é um poder que Deus está te dando. A salvação é independente. A pessoa que creu no Evangelho, que creu que Jesus morreu por si, ela pode ir para o meio do mato e viver tranquilamente, sem fazer obra nenhuma. Ela não precisa fazer obra para poder receber, ser mais amada por Deus. Ela não precisa pregar o Evangelho. Não precisa orar por ninguém, não precisa receber por ninguém, não precisa falar nada, está salvo. Pode viver. Do jeito que ela quiser lá, evitando o pecado. Né? Hein? Igual a maioria está fazendo. Igual muitos estão fazendo. Vai estar salvo, pronto. Agora, quem quer um pouco mais, ir um pouco mais além, nós vamos ver aqui, se for integrar, vamos ver aqui a história dos homens. Nós vamos ver a história dos homens. Receberam batismo com o Espírito Santo e foram transformados e transformaram o mundo. É o caso do Lutero, transforma o mundo. Está entendendo? Zé Adelson, mas uma coisa que eu vejo até com relação ao batismo é o seguinte, é uma coisa espontânea, ela vem de Deus, né? Às vezes a gente se procura, mesmo procurando, é claro que eu creio que o Espírito Santo vai abençoar, que Deus abençoa, mas é uma coisa involuntária assim, é espontânea, acho que vem de Deus aquela coisa. Naquele momento. Mas Deus concede aquilo que quer. Exatamente. E muitas vezes a pessoa lá dentro não sabe direito, mas tem uma coisa queimando, tem uma coisa esquisita, uma coisa aqui, uma dor, aquele negócio, tudo aquilo, então Deus batiza. Sabe? É Deus batiza. E outros falam assim, eu quero, pede, clama. Jesus falou assim, qual é o pai que se o filho pedir um pão vai dar uma pedra? Se pedir um ovo vai dar um escorpião? Né? Se pedir um peixe vai dar uma cobra. Ora, se o pai de vocês que são maus dão boas coisas aos filhos, o que dirá Deus? Né? Dará o Espírito Santo a quem se pedir. Então, Jesus falou, peçam o Espírito Santo. Quem não é batizado pelo Espírito Santo, deve pedir e Deus vai dar.